Repita. 7h50. Nós vamos já aqui para o próximo assunto, que ainda é esse assunto da eleição suplementar. Porque no último sábado, o jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópole, noticiou que antes de embarcar ali para a Arábia Saudita, o presidente Lula teria perguntado a ministros do Palácio do Planalto o que eles achavam de Gleisi Hoffmann assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em caso da indicação da deputada Gleisi, aí que é presidente nacional do PT, ao Ministério da Justiça, abre-se caminho para o deputado federal Zeca Dirceu disputar a eleição suplementar diante aí da suposta cassação de Sérgio Moro, que todo mundo dá como certo, não dá para se cravar nada, porque você sabe que é a justiça quem vai decidir isso, mas está todo mundo se preparando para essa eleição suplementar. O próprio deputado federal Ricardo Barros falou da tribuna da Assembleia da Câmara dos Deputados, de que ele era candidato, que ele citou o nome da Gleisi Hoffmann como uma das favoritas nesta disputa. Segundo o Guilherme Amado, Lula estaria decidido a nomear uma mulher para o Ministério da Justiça, entende que Gleisi manteria o tom de enfrentamento ao bolsonarismo, mas Gleisi Hoffmann teria dito que não quer o Ministério da Justiça. No PT aqui do Paraná, Gleisi é apontado como favorita a indicada ao Senado. Kim Rafael, eu já começo com você. Esse negócio da eleição suplementar do Senado tem desdobramentos de todas as espécies no Brasil todo, porque uma peça que a gente mexe lá, mexe com aqui, e as coisas são muito complicadas nesse xadrez eleitoral, principalmente para uma vaga que ninguém esperava, mas todo mundo está muito atento quanto a isso. Eu falei no outro dia com um deputado muito importante aqui do Paraná, ele me disse o seguinte: não há para onde correr, a prestação de contas de Sérgio Moro é muito duvidosa e provavelmente, pelo que a corte tem avaliado, o Tribunal Eleitoral tem avaliado, ficará sem mandato mesmo e teremos eleição suplementar. Ele chegou a usar a seguinte expressão: para os próximos anos teremos 4 vagas muito importantes no Paraná, que todo mundo está de olho. São a vaga de governo, vice-governo e Senado, que tem uma vaga a mais agora. Para mim não existe vaga, então não vou nem surgir qualquer hipótese ou qualquer comentário referente a isso. Quando o Sérgio Moro realmente for cassado e lá tem uma vaga e aí foi marcada as eleições, aí vamos discutir sobre pré-candidatos ou candidatos. Com relação ao Gleisi Hoffmann, eu acredito que o Lula ele erra muito no sentido de não colocar, indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. E ele indicando para o Ministério, talvez o Ministério da Justiça ali, a Gleisi Hoffmann, se cumpre um papel da diversidade. Que eu acho, na minha opinião, que ele poderia ter feito isso para o Supremo Tribunal Federal. Era a Gleisi ou qualquer... Não interessa. Existem mulheres capacitadas nesse país, de forma jurídica, têm um saber jurídico também às vezes muito melhor que o homem, enfim, porque era uma vaga de mulher. Rosa Weber tinha que colocar no mínimo uma mulher. Depois se discutiu se ela seria negra ou não, etc e tal. Mas uma mulher no Supremo seria muito melhor hoje para o governo, que se dizia na campanha muito diversificado, né? Com a diversidade, etc e tal. Porque subindo a rampa era uma coisa. E agora, lá em cima, completamente diferente essa diversidade. Professor Jorge? Olha, primeiro que lembrar aí para a visita do Álvaro Dias, o dia 30 de agosto e os famosos cavalos e o ataque aos professores. Então, eu não sei se isso está no livro, mas seria importante incluí-lo. No livro do Álvaro, né? O senhor fala, o livro do Álvaro, né? Porque é a vida dele, e aí a vida dele tem essa história do dia 30 de agosto. Olha, está cotada a Simone Tebet, o Jorge Messias e Ricardo Lewandowski, o Guadi Damons e, claro, a Gleisi Hoffmann para o Ministério da Justiça. Qual é o debate interno que há agora? A recriação ou não do Ministério da Segurança Pública. E aí, nesse contexto, o Lewandowski ficaria, então, no Ministério da Justiça, seria um quadro excelente, perfeito, aí, inclusive para a presença de um ex-ministro do STF no governo, né? Então, creio que isso, e claro, de segurança pública, provavelmente o Jorge Messias ou o Guadi Damons. Então, está por aí o campo que se está debatendo. Gleisi não me parece, em razão de sua capacidade de articulação política como presidenta do PT, ocupar um ministério. Parece que ocupar um ministério e ser presidente do partido político que hoje governa o Brasil
é muito difícil. E lembrar, o Bolsonaro indicou 2 super-homens para o STF e o Lula não fez aí diferente. O Paulo, e um detalhe, não há também vagas e gêneros. Me parece que a discussão é igualdade, sem dúvida nenhuma. Então, há um déficit de igualdade no STF. O senhor concorda com o Kim? O senhor concorda com o Kim? Parcialmente. Primeiro, porque não há vagas. Né? Porque se fosse uma vaga por uma vaga, as mulheres ficariam em déficit permanente histórico. Né? Então, eu falo de igualdade, que é diferente do que está comentando o Kim. E quando um nomeia 2 homens, aqui vem o outro rapaz e nomeia os outros 2. Então, os ministros aí, há um déficit de igualdade, em todo sentido. Em todo sentido. Cotas no Supremo Tribunal Federal. E aí? Falta gênero. Quando vai ter LGBT no Senado, no STF? Temos que ter igualdade. A igualdade se dá com a plenitude das pessoas ocupando os cargos de relevância de um poder político da República. Vamos lá. Ô, Tupã, eu quero te ouvir em 1 minuto. Gleice entra nessa lista, como disse o professor, mexe com o cenário numa possível eleição suplementar ao Senado aqui no Estado. Olha, Paulo Caetano, se ela assumir a justiça, é uma surpresa para mim. Que aqui em Curitiba, todo mundo fala que a Gleice quer a Casa Civil. Ela articula, está de olho para puxar o tapete do petista que está lá, e eu não vejo outra solução, que ela quer isso mesmo. Mas veja só, o Zeca Dirceu, eu acho difícil ele sair candidato ao Senado, que ele mudou o título de eleitor para cá, tentando se articular para sair para prefeito. Até agora não conseguiu, e tudo indica que vão apoiar o PT aqui em Curitiba, o Luciano Dutti. Aí o PSB, em retribuição, apoia o Humberto Henrique. O Humberto Henrique vai apoiar o Edson Scaboni. Então vai ter uma briguinha aí que não sei aonde vai ficar, Paulo Caetano. Mas Gleisi Hoffmann, muito difícil. Se ela se eleger senadora, aí eu acredito que ela possa chegar à Casa Civil. O importante é o seguinte, Paulo Caetano, tem o Lewandowski na jogada aí, que tem mais preferência e é mais chegado ao Lula do que a própria Gleisi, sem ter encheção de saco da Janja, que hoje a Janja, pelo jeito, não gosta muito da Gleisi, não, viu? Alguma treta rolou entre as duas. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre essa situação toda, e como o Fernando falou, se você parar para pensar, tem desdobramentos aí na questão da eleição suplementar, e isso reflete até na eleição municipal, pela fala do Fernando Tupã. Com certeza. Só que antes, se me permitir, na defesa do Estatuto do Idoso, discordando amigavelmente, cordialmente, do professor Jorge, lembrar que no próximo dia 7, o Álvaro Dias faz 79 anos. Esse dia 13 agora... Mas jogou os cavalos no professor, sim. Sim, com certeza. Mesmo assim, foi o maior, o político de maior, com mais número de mandatos. 4 como senador, cada um com 8 anos. Então, assim, isso a própria população, político como você acabou de falar, a própria população entendeu e perdoou. Perdoou? Você que falou na Bíblia. Era a resposta nas urnas aí. A resposta 4 mandatos é isso, ué. É isso? Político profissional. Eu só quis só fazer essa colocação. Porque no dia 13 eu vou estar em Curitiba assistindo um show de um rapaz, dura 2 horas e 43 minutos, a média, de 81 anos, que é o Paul McCartney. Então vamos esquecer esse negócio de idade, falar que a pessoa... Não, cada um é livre para fazer o que quiser. Eu tenho 63, né? E eu tô com o Samuel de 4 meses. Né? Mas só voltando ao negócio. Obviamente, se a Gleice aceitar, que eu acho que ela não aceita, acho que não faz parte do perfil dela ser ministra, abriria-se, para o PT seria um ótimo negócio, abriria-se uma vaga, né, lá na Câmara, e o Zeca Dirceu ganharia o impulso como candidato ao Senado. Ele é líder, e é bom lembrar algumas pessoas que ele é líder da bancada do PT na Câmara Federal, então ele já tem uma estrutura interessante. Ele pode ser reeleito para 2024. Isso vai dar, pelo menos até a época da eleição, até a convenção, poder para ele. Vai dar uma exposição suficiente para fazer uma bagunça aqui no Paraná. E bagunça, eu digo assim, de repente se eleger. Nós não devemos esquecer que o presidente do Brasil, por mais que nós estejamos no Paraná, por mais que nós estejamos em Maringá, o presidente do país, quem tem o poder na mão, é do PT, é o Lula. Se ele não tem força
Um cara que foi eleito pela maioria dos vereadores, dos brasileiros, não tem força, quem vai ter? Então eu acho que quem tá na torcida mesmo é o Zeca Dirceu. Ô, Daniel Matos, quero te ouvir. É um bololô político desgramado esse país, hein, Daniel? A gente nunca consegue saber quem quer o quê. O cara, ele quer ser prefeito, mas ele, se pintar uma vaga pra ser deputado, ele quer ser deputado. Mas aí, se tem uma vaguinha, uma boquinha pra ele ser senador, ele quer ser senador. Aí o cara é deputado, ele quer ser governador. Aí ele quer ser candidato a prefeito de uma grande cidade que dá mais visibilidade. Afinal de contas, o que o político quer? Ele quer mandato, né? Não interessa onde, né? Mandato e com poder, né? É o sonho do político. Ou Tribunal de Contas, ou STF também, né? Que até o fim da carreira. Agora o STF também virou um objeto de desejo. É o sonho do político, né? A Gleisi já foi ministra da Casa Civil também, ela tem essa articulação, mas eu acredito que ela não será indicada para o lugar do Dino. Acho que a Simone também corre por fora ali nessa tentativa, porque no ano que vem nós temos eleições municipais, Paulo. Então, assim, o PT, se for ver, perdeu muita força nos municípios. Acho que hoje são em torno de 230, 234 prefeitos no país inteiro. E o presidente Lula vem articulando, vem conversando que precisa de alguém da confiança dele para que reestruture o partido no país inteiro. E a Gleisi, sim, aí nesse cenário, ela é a favorita do presidente para estar articulando em grandes cidades, grandes colégios, a volta do PT, que é de extrema importância para uma futura reeleição do presidente Lula. Então, acredito que a Gleisi não vá virar ministra, e sim a grande articuladora política do presidente para aumentar, né? Porque o PT hoje, 234, se eu não estiver enganado, prefeitos no país é muito pouco. Então, e o Lula sabe que precisa fazer mais prefeitos, e a Gleisi, aí sim, ela vai ser o nome de confiança dele. Com todo respeito a quem tem idade, porque eu respeito muito a experiência, que idade que o Lula vai ter daqui a 4 anos, você sabe? 83, não vou de cabeça, não vou lembrar. Mas A idade não Vai ser conta. mesmo. Idade não é Ele tá com Você pergunta, eu não quero ouvir. Ele tá com 78 anos esse ano. Então, 79, 80, 81, Menos 82. que a idade do Ontem, presidente conta com do os maior dedos país do ainda. mundo, Meu os Deus Estados do Unidos. céu. Eu Vai, faço, vai. Não, eu faço só assim a conta. Eu só coloquei isso aqui 3 porque vezes vocês, 4. às vezes, vocês ficam discutindo esse negócio de idade, capacidade ou não na idade. Gente, de fato, se você parar pra pensar, a gente Ô, com Tupã idade... lá. Gente com idade tem muito menos possibilidade de ter todos os dias É o trabalhado. presidente do maior país do mundo, Estados Unidos, é bem velhinho. E vai pra reeleição. Quase É o não anda, Biden, mas Biden, é presidente. Biden. Para. Não, não é nada contra quem tem idade, Envelheçam pelo contrário. primeiro. Envelheçam vocês primeiro. Ah, não tô não. falando nada. Não, tem que aproveitar a minha juventude ainda, calma. Não, Desse jeito. O Biden tem Há 81 tempo para anos. todas as Tá coisas. bom, gente.